Olá, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora você acompanha comigo aí mais conteúdos de ciências. Então vamos observar aí a nossa aula 23, trazendo aí como objeto de conhecimento mecanismos reprodutivos e no detalhamento sistema endócrino e os principais hormônios do sistema endócrino, certo? Então esses aí são os conteúdos da nossa aula 23. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E nessa aula a gente vai estudar um pouco mais sobre o sistema endócrino, como a gente já observou. E o sistema endócrino está relacionado ali com diversas funções ali do nosso organismo, então ele controla diversas funções do nosso corpo, né? Aí do nosso metabolismo, por exemplo. Então vocês já puderam observar aqui nas nossas imagens algumas situações aí do cotidiano, né? Que não são comuns, mas às vezes acontece, né? É raro, mas acontece muito. Por exemplo, a gente está vendo aqui essa menina correndo de um cachorro. Pode ser que o cachorro só esteja querendo brincar, né? Mas para a menina ela pode estar assustada, achando que o cachorro quer morder, né? Quer atacá-la. Então, a gente está vendo ali que nesse momento ali de fuga, né, o nosso corpo ele vai se preparar para isso. A gente vai entrar ali em estado de alerta e aí começa a correr. A nossa reação é correr, fugir, né? E outras situações aí do nosso dia a dia, por exemplo. E aí, ó, de novo a nossa imagem, a menina está fugindo, está correndo, o nosso corpo está em estado de alerta, a gente liberou aí alguns hormônios. Aqui a gente está vendo a cena de um filme de terror, a gente está vendo alguém gritando ali, olha como as pessoas estão assustadas na sala de cinema, né? Então também relacionado ali com um susto. E uma outra situação aí que acontece bastante no nosso dia a dia são as famosas brigas de trânsito, né? Justamente porque às vezes algumas pessoas ali dirigem de alguma forma inadequada e acaba trazendo um certo problema. E isso, num trânsito intenso, você já passar por alguma situação ali, até mesmo um acidente, né? Uma colisão ali no trânsito, gera um estresse muito grande. Então isso muda um pouco ali o nosso corpo, né? A gente vai ter o nosso sistema endócrino, né, atuando aí nessas situações. Então nós vimos aí nas nossas imagens algumas situações que podem acontecer no nosso dia a dia e o nosso corpo vai se preparar para isso. Só que quem vai estar atuando aí é o nosso sistema endócrino, né, que vai estar controlando todas essas funções ali, como a gente pôde observar. Algumas aí como exemplo, mas são diversas aí que podem estar relacionadas no dia a dia. E você viu que a gente comentou, né, sobre o estresse. Então também aí o nosso sistema endócrino ele vai estar relacionado com o estresse. A gente vai ter alguns hormônios relacionados com o estresse que vão ser liberados ali para que o nosso corpo haja nessa forma, nessas situações ali de estresse, de fuga, como a gente viu a criança correndo do cachorro, né? De luta, por exemplo, no momento onde seu corpo precisa se defender. E às vezes aquelas reações ali elas vêm automáticas, né? Por causa ali do nosso sistema nervoso. E quem vai estar controlando é o nosso sistema endócrino, como a gente vai conhecer melhor aí na nossa aula. Então eu tenho certeza que você ficou curioso sobre o sistema endócrino e a gente vai observar aí nas nossas próximas imagens. O sistema endócrino, então, é uma complexa rede de glândulas e órgãos que produzem e secretam hormônios no corpo. Esses hormônios desempenham um papel crucial na regulação de diversas funções fisiológicas, como o crescimento, o metabolismo, a reprodução e etc. Então, como a gente comentou anteriormente, né, falando sobre essas situações do nosso corpo, né, relacionado ali com o nosso metabolismo, funcionamento ali dessas funções, né, a gente viu que a gente vai ter aí uma rede de glândulas e órgãos. Então, o sistema endócrino, né, sempre que a gente falar ali de sistema endócrino, a gente já está falando, na verdade, quando a gente fala de sistema, você já sabe que é um conjunto de órgãos, né? E aí, no caso do sistema endócrino, a gente vai ter um conjunto de órgãos que produzem e secretam substâncias, né, que são os hormônios, e também as glândulas. Nessa imagem, você pode observar o nosso sistema endócrino, né? Uma representação aí do corpo humano, mostrando para a gente um pouco desse conjunto de glândulas e órgãos. Então, olha só, aí na nossa imagem, você está visualizando aí o corpo humano, né? E aí nós temos indicados aí essas glândulas. Desde ali dessa parte da cabeça você observa a presença dessas glândulas, né? Como a gente pode visualizar aqui nessa região. Nós vamos ter aí o hipotálamo, a glândula pituitária e também a glândula pineal. Cada uma delas vão produzir ali, secretar hormônios no nosso corpo, né? E como a gente está visualizando, esses hormônios, eles desempenham aí, ó, um papel crucial na regulação das funções fisiológicas do nosso organismo.
Além desses, a gente vai ter aí ao longo do nosso sistema endócrino, observa aí o nosso corpo, né? Você observa aí o timo, temos as glândulas tireoide e paratireoide, temos o pâncreas, as glândulas suprarrenais, e aí nós vamos ter uma diferença apenas no caso do corpo masculino, a gente vai ter os testículos, né, nos homens, e nas mulheres o ovário. E aí também nós temos a ação aí durante a gravidez, no caso aí da placenta, por exemplo. Então, o que a gente está visualizando aí na nossa imagem, né, o nosso sistema endócrino, tendo aí essa complexa rede de glândulas e órgãos, como a gente pôde observar, né? Então, a gente viu aí essa sequência, visualizando ali as glândulas endócrinas, né, que fazem parte aí do nosso sistema. Então, a gente vai entender um pouco melhor ali sobre essas glândulas, né? A gente já teve uma visão geral aí dessas glândulas aí no nosso corpo, aí do nosso corpo humano, e a gente vai ter glândulas que são endócrinas, exócrinas e mistas. Vamos observar aí na nossa próxima imagem. Então, você tem aí o seguinte, olha, as glândulas, né, são estruturas ali responsáveis pela secreção de substâncias em nosso corpo. Quais são essas substâncias? A gente viu agora há pouco, né, que eram os hormônios. Então, observa aí, fiquem atentos a essa palavra, a gente ainda vai falar mais sobre ela. Então, como eu disse, a gente vai ter glândulas que são exócrinas, temos glândulas exócrinas, endócrinas e mistas, né? As exócrinas, aí a gente vai ver também a definição de cada uma delas na sequência, a gente vai observar um pouco mais, né? Exócrinas, endócrinas e mistas. As mistas, no caso, elas vão ter essas duas funções ali, como a gente pôde observar. Mas se nós estamos falando do nosso sistema endócrino, a gente vai dar um foco maior aí nas glândulas endócrinas, né? A gente vai ver um pouco mais sobre cada uma delas e as suas funções. Mas para a gente entender melhor sobre as glândulas endócrinas, observa comigo aí a nossa imagem. Então, olha só. Nas glândulas no caso, para a gente entender aí sobre as glândulas exócrinas, nós temos o seguinte, né? Elas secretam seus produtos para fora do corpo. Então, olha aí, glândula exócrina, né? Esse exo quer dizer fora. Então, a gente já sabe que esse tipo de glândula, ela está secretando produtos para fora do corpo ou em cavidades internas, geralmente através de ductos. Por exemplo, os exemplos aí de glândulas exócrinas que nós temos, as glândulas salivares, né, presentes aí na nossa boca, por exemplo, e também as glândulas sudoríparas, aquelas produtoras ali de suor. Aí no nosso esquema, você consegue observar a imagem de uma glândula exócrina. Nessa parte aqui da nossa imagem, você visualiza aqui essa glândula, né? E o que está acontecendo? Ela está secretando ali para fora essa substância, né? Que é uma secreção. Então, está mandando para fora, para as áreas externas ali, então nós temos glândulas exócrinas, certo? Então, para a gente identificar ali que nós temos também essas glândulas exócrinas com essa função, como a gente pôde observar aí na nossa imagem, mas nós vamos observar também outros tipos de glândulas, conforme a gente observa aí na próxima imagem. Então, olha só. Agora a gente observa ali as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea, né? Aqui, o que a gente viu anteriormente é que elas estavam excretando ali para fora. Nesse caso aqui das glândulas endócrinas, nós vamos ter, olha, secretam hormônios diretamente onde? Na corrente sanguínea, sem ductos, né? Então eles não precisam desses ductos para fazer essa secreção, certo? Quais são os exemplos aí de glândulas endócrinas que nós temos? Nós vamos ter a hipófise, a tireoide e as glândulas suprarrenais. E aí na nossa imagem, a gente traz de volta ali as duas glândulas, né? Vimos a exócrina e agora você observa aqui com detalhe a glândula endócrina, certo? Então olha só, a glândula endócrina, ela vai se apresentar dessa forma e ela vai ter ali a sua ação, que é justamente secretar esses hormônios na corrente sanguínea, né? Eles vão liberar esses hormônios aí na corrente sanguínea, certo? Então, a gente pode observar essa diferença aí de glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Mas nós temos glândulas aí que vão ter um pouco dessas duas ações, que são as chamadas glândulas mistas, que você observa na nossa próxima imagem, com um exemplo aí do pâncreas. Então, olha aí. As glândulas mistas, elas possuem tanto função endócrina quanto exócrina. Por isso que a gente fala que elas são mistas, tem essas duas funções ali. E um exemplo de glândula mista é o pâncreas, né? Um exemplo de glândula mista aí vai ser o pâncreas.
pois ele vai secretar enzimas digestivas, e essa é uma função exócrina, e também insulina. A insulina vai ser uma função endócrina dessa glândula, tá? Então, o pâncreas, aí é esse exemplo como a gente está observando, e aí nós temos a imagem, né, uma representação aí do pâncreas, para a gente conhecer e visualizar um pouco mais e compreender que nós temos aí uma glândula mista, certo? Muito bem, então a gente viu aí viu o esquema, né, do pâncreas, a gente sabe que é um órgão que faz parte aí do nosso sistema endócrino, também vai atuar em outros sistemas, mas ele vai ser aí essa glândula, né, que vai produzir essas duas, na verdade vai ter essas duas funções, né, tanto endócrina quanto exócrina, certo? Então olha só, agora a gente vai ter aí uma outra visão, né, uma visão geral aí do nosso sistema endócrino, para a gente visualizar e compreender um pouco melhor através desse esquema a localização, né, e a disposição aí dessas glândulas ao longo do nosso corpo. Então a gente começa observando aqui uma imagem do sistema endócrino feminino, tá? O que vai mudar são aquelas glândulas ali que são as gônadas, por exemplo, né? As outras a gente vai ter tanto no masculino quanto no feminino, que são aqui, ó, as paratireoides, como a gente está visualizando. E a paratireoide, ela fica localizada nessa região aqui, ó, do pescoço, certo? Temos também a tireoide, a paratireoide fica atrás da tireoide. A tireoide está bem aqui, tem um formatinho assim de borboleta, né, nessa área aqui. Temos a hipófise, né, ou glândula pituitária, localizada na região aqui, ó, do encéfalo, como a gente pode observar, né, na parte aqui da cabeça, olha lá, no nosso esquema. Aqui a glândula hipófise, ok? Olha lá o pâncreas, que a gente viu que é uma glândula mista, né, localizada aqui, ó, nessa região aqui, onde a gente visualiza aqui, ó. O pâncreas, ó, identificado, semelhante ao que a gente viu anteriormente. Próximo ao pâncreas, a gente vai ter ali, ó, as glândulas adrenais, né, que elas estão localizadas ali próximas aos rins, como a gente está visualizando. E nesse caso, como a gente está visualizando um esquema do sistema endócrino feminino, né, um corpo feminino que a gente visualiza esses órgãos, nesse caso a gente vai ter aqui a presença do ovário, né, que vai produzir ali os hormônios responsáveis por diversas funções ali no corpo da mulher, né? O desenvolvimento dos seios, por exemplo, é somente um dos exemplos. A gente ainda vai ver com mais detalhes. E nós temos também o sistema endócrino masculino, né? Observam que nós temos aí, ó, a glândula adrenal, como a gente visualizou, paratireoides, a hipófise, a tireoide, o pâncreas, né? A glândula mista que está identificada lá. Mas a diferença que nós temos aqui é a presença dos testículos, né? Que são as glândulas ali masculinas, né, presente aí nos homens e que vai produzir o hormônio responsável por trazer as características masculinas, né? Principalmente naquela fase ali da puberdade, a gente tem o começo ali da produção desses hormônios que vão dar as características masculinas, né? A voz engrossa um pouco mais, aparecem mais pelos pelo corpo, por exemplo. A gente tem aí a função dos testículos, que são essas glândulas que produzem esses hormônios, certo? Então a gente pôde observar aí de uma forma geral esse esquema representando para a gente do sistema endócrino, né, feminino e masculino, para a gente entender melhor. E aí lembra que nós falamos lá sobre as glândulas endócrinas e que a gente ia dar um detalhe, né, um enfoque maior em cada uma delas. Então, a partir das próximas imagens, você observa melhor aí as glândulas endócrinas. E a primeira que a gente vê aí com mais detalhes, vê mais informações sobre ela, é o hipotálamo. Dá uma olhadinha aí. O hipotálamo, ele vai atuar como um elo entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Ele vai ser uma ligação, ali, uma comunicação entre esses dois sistemas, sistema nervoso e o sistema endócrino. E aí na nossa imagem você consegue observar a localização aí do hipotálamo. Então a gente tem aqui na região ali do encéfalo, né, a gente tem aí o cérebro, por exemplo, e nessa parte da nossa imagem, né, onde está marcadinho aqui, ó, de vermelho, que a gente vai marcar de azul, a gente vai ter o hipotálamo. E o hipotálamo, ele secreta hormônios que estimulam ou inibem a produção de hormônios pela glândula pituitária. E ele também sintetiza dois hormônios importantes, né, que é a ocitocina e o hormônio antidiurético, o ADH. Né? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre os hormônios daqui a pouco. Agora a gente está conhecendo aí as glândulas. Então, primeiro nós temos o hipotálamo, né, essa glândula aí localizada nessa região aí do encéfalo, por exemplo, como a gente está visualizando, vimos aí a sua função, né, e a sua localização.
Vamos ver agora uma outra glândula que está localizada próxima ao hipotálamo, que é a glândula pineal. Observa aí comigo na próxima imagem. A glândula pineal, ela produz o hormônio melatonina. E esse hormônio aqui é muito importante para quem quer ter boas noites de sono. Olha aí, regulando os padrões de sono. Aí na nossa imagem, a glândula pineal está localizada aqui, ó, próximo ao hipotálamo, a nossa glândula pineal, né? Então, como eu falei, para quem quer ter uma boa noite de sono, é importante, né, a produção aí dessa melatonina, que é essa substância, como a gente pôde observar, produzida aí pela pineal. E ela vai ser produzida, né, quando você vai dormir e apaga todas as luzes, deixa o celular de lado, porque se tem ali a luz, vai dificultar um pouco o seu sono, vai atrapalhar a produção da melatonina, né? Então ela é produzida naturalmente aí pelo nosso corpo, mas você precisa estar deitado no escuro, né, já pronto para dormir, e a gente tem a produção da melatonina. Ela vai regular o nosso sono. Ela vai fazer com que a gente tenha um sono ali constante, né, mais tranquilo, por exemplo. Ok? Então a gente viu aí a função da glândula pineal. Vamos observar outras aí na nossa próxima imagem. A gente observa agora a hipófise. E a hipófise, ela produz diferentes hormônios, como o hormônio do crescimento, a prolactina, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. E a hipófise, né, que é considerada aí glândula mestre, ela está localizada aqui, ó, nessa região, certo? Então aqui nós temos a glândula pineal, aliás, a hipófise, que é chamada glândula mestre, tem por função aí produzir diferentes hormônios. Então ela vai ter diversas atuações por causa dessa diferença, dessa quantidade de hormônios que ela vai produzir, certo? Então a gente observou aí a hipófise, né, que é considerada essa glândula mestre, e a gente observa agora um pouco mais abaixo, né, a gente vê a hipófise nessa região, agora a gente vai descer um pouco mais, vamos observar aí o timo, aí na nossa próxima imagem, vamos observar o timo, que está situado entre os pulmões, né? Então aqui está a localização dessa glândula entre os pulmões e produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. Então ela vai ser muito importante para proteger o corpo ali, na verdade o organismo desses indivíduos recém-nascidos. Então nessa área aí nós vamos ter o timo. E ali próximo ao timo, um pouquinho mais para cima, nós vamos ter a nossa próxima glândula, que é a tireoide. Observa aí na nossa imagem. Lembra que eu falei que ela tem aquele formato de borboleta? Olha só. Então aí na região do pescoço você observa marcadinho ali em vermelho, a gente vai marcar aqui, ó, de amarelo. Parece uma borboletinha aí, vermelho? Então é justamente a tireoide. Qual é a função então da tireoide? Ela produz a tiroxina, né, a T4, e a triiodotironina, T3, que são dois hormônios relacionados com o metabolismo. A tireoide também produz calcitonina, que promove a deposição de cálcio nos ossos, diminuindo a concentração de cálcio no sangue. E aí a gente observa então aí a nossa tireoide, né, presente nessa área. Atrás da tireoide a gente vai ter as paratireoides. Visualiza aí comigo as paratireoides então. A paratireoide, ela produz o paratormônio, que é um hormônio que faz com que os níveis de cálcio se elevem no sangue. Então olha aí, nós temos aí na nossa imagem as paratireoides, né, são essas menores aqui que estão localizadas aí atrás da tireoide, certo? Então a gente observa aí o esquema da paratireoide na nossa imagem. Então a gente vai descer um pouco mais aí no corpo humano, a gente vai observar agora outras glândulas. Agora a gente vai visualizar aí as suprarrenais. Como o nome diz, olha, supra em cima, renais está relacionado com os rins, então elas vão vir em cima, né, nessa região superior aos nossos rins. E a gente vai observar um pouco mais dessas imagens e onde elas estão localizadas. E as suas funções também. Um dos principais hormônios produzidos pela suprarrenal é a adrenalina, que está relacionada com situações de estresse. E no começo da nossa aula a gente falou aí sobre o estresse, viu algumas situações de estresse no dia a dia. Então olha aí, nós vamos ter esse hormônio, né, que é a adrenalina, que vai estar relacionado com essas situações de estresse. Ele vai sendo produzido, vai sendo liberado ali para o nosso corpo reagir nessas situações. E olha onde ela está localizada. Na nossa imagem você observa aqui os rins, olha, parecem dois feijões grandes, temos aqui dos dois lados. E logo acima dele a gente vai ter as glândulas
suprarrenais, certo? Como a gente visualiza aí. Então, que tem justamente como função a produção da adrenalina. E como eu falei, né, a gente iniciou essa aula falando sobre situações ali de estresse do nosso dia a dia. Vimos aquela fuga de um cachorro bravo, por exemplo, aquelas brigas em situações de trânsito. Então, são situações ali que mexem com o nosso corpo. Então, a gente tem a produção desse hormônio, que é a adrenalina, para o nosso corpo atuar aí nas situações de estresse. Mas o que é o estresse? Vamos visualizar aí na próxima imagem. O estresse é uma reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação às novas situações. Então, o que a gente está visualizando aí, né, justamente essa relação aí do estresse, como a gente viu anteriormente, são diversas situações ali do dia a dia, né? Lembrando que estresse não é uma doença, né? Ah, fulano está estressado. O estresse, ele é uma reação do nosso corpo, né? Então, são diversas situações, um susto, por exemplo, a véspera de uma prova, de um vestibular, então tudo isso estressa o nosso corpo, né? Situações ali, casamento, amanhã é o dia do meu casamento, então você está ali estressado, o seu corpo está produzindo ali situações para você lidar com essas situações ali do dia a dia, né? Então, são reações normais e cabe ali, às vezes, a nós tentar controlar para que isso não desencadeie outras situações, talvez um pouco piores ali para o nosso corpo. Mas sobre o estresse, é o que a gente estava observando aí na nossa imagem, tá bom? E aí, continuando a falar sobre as glândulas, a gente vai observar agora o pâncreas, né? Que a gente viu que ele é uma glândula mista, mas ele também tem a sua função como glândula endócrina. E o pâncreas, então, é uma glândula mista que produz dois hormônios importantes, a insulina e o glucagon, né? Então, olha aí, tem a sua função exócrina e a sua função endócrina. Então, a gente tem aí o pâncreas como uma glândula mista, produzindo tanto a insulina, que é um hormônio, né, e o glucagon também. E o suco pancreático, certo? O qual não contém hormônios, certo? O suco pancreático não contém hormônios, vai atuar lá no nosso sistema digestório. Então, o pâncreas, né, vai estar atuando ali nessas duas funções mistas, né? Então, é uma glândula mista, produzindo aí hormônios, e o suco pancreático, como a gente pôde visualizar e observar aí nessa imagem, certo? Então, aí, continuando nossos estudos sobre o sistema endócrino, a gente vai ver agora as glândulas, né, que vão diferenciar ali o homem da mulher, por exemplo. Então, no corpo do homem, a gente vai encontrar ali os testículos, né, que são responsáveis pela produção de um tipo de hormônio, como a gente observa nessa imagem. Então, olha lá. Agora, a gente vai visualizar aí as gônadas. Então, no homem, a gente vai ter o testículo, certo? E ele vai produzir um hormônio que é a chamada testosterona, que é um hormônio que está ligado ao surgimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. E ele vai atuar na produção dos espermatozoides. Então, naquele período ali da puberdade, né, quando o menino está desenvolvendo, passando ali para a fase da adolescência, por exemplo, essas gônadas aqui, ó, os testículos, ó, são dois, né, vão produzir um hormônio que é a testosterona, e ela vai ser justamente responsável por trazer essas características sexuais secundárias masculinas, como a gente pôde observar, né, que é o engrossamento ali da voz, o surgimento de pelos pelo corpo, por exemplo, e o desenvolvimento ali do corpo do menino. Mas na mulher a gente vai encontrar ali os ovários. Olha aí na nossa próxima imagem, então, as gônadas presentes aí no corpo feminino são os ovários. Elas produzem ali, ó, estrógeno, vão produzir ali o estrógeno e a progesterona, que são hormônios que atuam no ciclo menstrual. O estrógeno também está relacionado com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos, né? E ela que vai trazer aí essa função ali para o corpo, né? Esse desenvolvimento aí para o corpo da mulher, como a gente pôde visualizar. Então, a gente tem as gônadas, né? Masculino e feminino. E aí a gente viu as glândulas, vimos que a função das glândulas é produzir substâncias, que são os hormônios. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre os hormônios a partir dessa imagem. Então, olha só. Os hormônios possuem funções diversas, que vão desde o desenvolvimento de características sexuais secundárias,
até o controle da glicemia no organismo e garantem o equilíbrio de nosso organismo, ou seja, promovem a homeostase, né? Então, o equilíbrio aí do nosso organismo, ele é chamado ali, o funcionamento perfeito, esse equilíbrio é chamado de homeostase, né? O conjunto de todas essas funções funcionando aí regularmente. E aí nós vamos ter a regulação hormonal, né? Através do feedback negativo, que é um mecanismo pelo qual a produção de um hormônio é inibida pela presença excessiva desse hormônio no sangue. E nós temos também o feedback positivo, que é um mecanismo pelo qual a produção de um hormônio é estimulada pela presença desse hormônio aí no sangue, né? Como a gente pôde observar. Então, olha aí, a gente viu justamente essa regulação hormonal, justamente aí o feedback negativo e o positivo, né? Esse sistema aí de regulação do funcionamento desses hormônios, certo? Vamos observar então cada um desses hormônios agora, como a gente já pôde citar um pouco deles, vamos visualizar aí suas funções. Observa aí a insulina, que é produzida no pâncreas e facilita a absorção de glicose pelas células, reduzindo os níveis de açúcar no sangue. E nós temos também o glucagon, que vai ser produzido no pâncreas e ajuda a aumentar a taxa de glicose no sangue. Falamos agora há pouco sobre a adrenalina, né? Olha só, nós temos aí a adrenalina, então, na próxima imagem. Ela é secretada pelas suprarrenais e a adrenalina prepara o corpo para situações de estresse, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Olha aí o rapaz fugindo do cachorro, tentando pular o muro para escapar desse cachorro, né? E agora a gente vai ter ali um hormônio, né, relacionado com outras sensações ali no nosso corpo, que é a ocitocina. E a ocitocina é um hormônio produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise. E está relacionada com a contração da musculatura do útero e de células da glândula mamária. Então, olha só, relacionado ali com essas sensações, né, também com alguns sentimentos, a gente associa ali a ocitocina. E para falar um pouco mais sobre esses hormônios, né, do amor, a gente convidou aí a professora de Química, a professora Yara, que vai trazer um pouco mais de informações sobre a ocitocina. Fiquem ligados e a gente já volta. Olá, sou a professora Yara Graça, professora de Química, e hoje a gente vai falar dos hormônios do amor. A neuroquímica é um campo da química e da biologia que estuda as bases por trás das emoções e dos vínculos afetivos. Quando criamos um vínculo forte afetivo com alguém, substâncias são liberadas no nosso cérebro e elas interferem, alteram nas nossas emoções e também nos nossos comportamentos. Então, o amor também é química. Vem comigo conhecer essas substâncias. Dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor que está associado ao prazer e também ao bem-estar. Quando criamos um vínculo forte afetivo com alguém, essa substância aumenta no nosso organismo. Ela é liberada no cérebro e aumenta a sua concentração. E aí, por esse motivo, a gente acaba desenvolvendo ali, né, sentimentos como felicidade, motivação e também a euforia. Além disso, a dopamina é responsável pela formação das memórias positivas no nosso cérebro. Ocitocina. A ocitocina é conhecida como o hormônio do amor e é a partir da liberação dessa substância no nosso cérebro que é possível criar os laços afetivos e também a intimidade emocional. Como é possível aí desenvolver, né, criar essa substância no nosso organismo? A partir do contato físico, que a gente pode observar pelo beijo, pelo abraço e também pelos carinhos. E aí, né, por conta desse contato físico e da liberação dessa substância, também é possível ali desenvolver comportamentos como confiança, empatia e afeto. A ocitocina também é liberada no momento do parto, para criar, né, essa conexão que existe entre a mamãe e o bebê e também no momento da amamentação. Além disso, essa substância, a ocitocina, é muito utilizada para tratamentos de ansiedade e também de depressão, ajudando ali a diminuir o estresse, o medo e melhorando o humor dos pacientes. Serotonina. A serotonina é o hormônio conhecido como hormônio da felicidade
e ele é encontrado em alimentos ricos em aminoácidos do tipo triptofano. Essa substância é responsável pelo bom humor e pelo bem-estar. E os principais alimentos que a gente pode encontrar esse triptofano são chocolate, ovos, legumes, leite e carnes magras. Endorfina. A endorfina é um hormônio produzido naturalmente no nosso cérebro, lá na glândula hipófise, e a partir dessa liberação ela acaba aumentando a sensação de bem-estar, de prazer, de bom humor e de felicidade. Além disso, a endorfina ela é um anestésico natural do nosso organismo. Ela acaba diminuindo o estresse do nosso corpo e até pode diminuir a dor física. Fazer atividade física, comer chocolate, também estar entre amigos pode ser aí uma maneira da gente aumentar essas substâncias no nosso organismo e ter cada vez mais prazer e felicidade. Gente, espero que vocês tenham gostado, dos nossos hormônios do amor. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! E além da ocitocina, a gente vai ver agora o hormônio do crescimento. Observa aí com a gente na imagem. Esse hormônio ele é produzido pela hipófise e o GH, que é o hormônio do crescimento, estimula o crescimento e o desenvolvimento, especialmente durante a infância e adolescência. Quando ele é pouco produzido, esse hormônio, a gente vai ter situações ali como o nanismo, como representado aí na nossa imagem. Quando é produzido em excesso, a gente tem aí o gigantismo, que são aquelas pessoas com uma estatura um pouco mais elevada do que o normal, ok? Além disso, a gente vai ter aí a tiroxina, a tiroxina T4 e a triiodotironina, que é o T3, que são hormônios da tireoide que regulam o metabolismo e o equilíbrio energético do corpo. Temos também aí na nossa próxima imagem um pouco mais de informações sobre os distúrbios do sistema endócrino. Nós temos a diabetes mellitus, que são níveis elevados de glicose no sangue devido à falta de insulina ou à resistência à sua ação. Nessa imagem a gente observa aí um exame, que é feito, um teste na verdade, que é feito, tirado uma amostra de sangue ali do dedo da pessoa para ver esses níveis justamente de glicose, Então, como a gente pôde observar no caso aí da diabetes. Uma outra situação que a gente observa é relacionada aí com a tireoide, que você visualiza aí na próxima imagem, é justamente o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, que são condições resultantes da produção insuficiente ou excessiva de hormônios da tireoide, afetando o metabolismo. Então a gente vai ter aí situações como hipotireoidismo, que é quando ela está trabalhando demais, vamos dizer assim, tem uma produção elevada ali no metabolismo. Na verdade, o hipotireoidismo é quando ela tem uma produção mais baixa, Você pode observar, a pessoa tem um metabolismo ali mais acelerado, por exemplo. No caso do hipertireoidismo, é justamente quando ela tem ali uma função mais alterada, E vai ter um aumento ali da tireoide, como a gente pode visualizar, E traz alguns sintomas ali para as pessoas também. Muito bem, então aí essa foi a nossa aula sobre o sistema endócrino. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar e tenham curtido e a gente se vê na próxima aula.